A história começa com o herói, Hyuga, se reunindo do lado de fora do castelo do Rei Demônio, junto com seu leal grupo. Antes de entrar, os membros se animam bastante para a batalha final. Logo, os portões do castelo se abrem e vários olhos sinistros espiam lá de dentro. Assim que o grupo entra, eles são recebidos pelo general do Rei Demônio, Yoki, que arrogantemente os provoca por serem fracos demais. O mago do grupo tenta atacar Yoki com uma explosão de energia, mas ele a dissipa com uma facilidade impressionante. Em seguida, o espadachim tenta atacá-lo de perto, mas Yoki desvia do golpe e o manda pra longe com um chute. Finalmente, a maga de suporte, Cecília, usa um feitiço de aprimoramento em Hyuga, que então libera seu feitiço supremo, a Excalibur, na direção de Yoki. Yoki retruca com seu próprio feitiço sombrio e sem fim, que se choca violentamente com a Excalibur do herói. Após uma intensa luta de poder, Yoki domina o herói e derrota todo o grupo, sozinho. Caído no chão, completamente derrotado, Hyuga se pergunta se este é o fim da linha para ele e seus amigos. Depois que Hyuga desmaia, Yoki começa a curar todos os heróis derrotados. No entanto, ele percebe que a maga de suporte é muito, mas muito bonita, e acaba se distraindo completamente com a aparência dela. Depois de um tempo, ele leva os heróis para uma prisão no castelo. Lá dentro, os subordinados de Yoki perguntam se devem matar os heróis. Yoki fica chocado com a presença deles, então todos os seus subordinados começam a zoar ele, repreendendo-o por ficar olhando para Cecília inconsciente. Finalmente, Yoki suspira e diz para eles jogarem os heróis perto de uma vila humana, se despedindo dolorosamente de sua paixão angelical. Depois de um mês, o Rei Demônio convoca Yoki diretamente para seu quarto, sem rodeios. Lá, seu braço direito, Ezequiel, pergunta a Yoki quantas vezes ele teve que lidar com os heróis voltando para um desafio, e Yoki diz que eles já o desafiaram 13 vezes, então Ezequiel pensa que os heróis são um bando de fracotes que não aprendem nunca a lição. O Rei Demônio se pergunta por que Yoki ainda não acabou com a vida dos heróis. Em resposta, Yoki explica que aqueles heróis miseráveis nem sequer merecem a atenção dele. Ouvindo isso, o Rei Demônio sugere deixar seus subordinados lidarem com a tarefa e eliminarem os heróis em seu lugar. Surpreso, Yoki pensa que seus pobres servos não teriam a menor chance contra o poder do herói. E como ele também não quer que a linda maga de suporte se machuque, ele se oferece para se livrar dos heróis sozinho. O Rei Demônio sorri, concordando silenciosamente em deixar Yoki cuidar disso. Enquanto Yoki sai da sala do trono e volta para seu quarto, ele se sente preocupado com a vida dos heróis. Ele também sabe que é o único com poder o suficiente para derrotar os heróis. Caso contrário, eles são fortes o suficiente para matar o Rei Demônio. No fim das contas, Yoki se pergunta o que deve fazer em seguida, já que o Rei Demônio em breve governará o mundo inteiro. No dia seguinte, os heróis retornam ao castelo do Rei Demônio mais uma vez. Depois que Yoki derruba o espadachim, e Hyuga, a maga de assalto, Mekana, tenta contra-atacar com seu próprio feitiço. Embora Yoki bloqueie sua barragem inicial de feitiços, Mekana silenciosamente libera uma segunda onda logo em seguida, pegando-o de surpresa. Apesar disso, Yoki ainda reage a tempo de bloquear o ataque, e seus reflexos rápidos como um raio deixam Mekana completamente chocada. Enquanto isso, Yoki percebe Cecília curando seus amigos, o que o faz corar de vergonha. Ele então começa a rir e provoca os heróis por suas tentativas fúteis de derrotá-lo. Ainda assim, Yugur se recusa a desistir e usa um poderoso feitiço Excalibur para detê-lo. Infelizmente, Yoki sobrevive facilmente ao ataque e diz aos heróis que eles jamais poderão derrotá-lo. Yugur se recusa a desistir, dizendo que não tem outra escolha a não ser continuar se quiserem derrotar o malvado Rei Demônio. Ouvindo isso, Yoki de repente aponta para Cecília e diz aos heróis que eles podem seguir em frente, mas só se a deixarem para trás. Hyuga recusa instantaneamente, mas Mekana sugere aceitar a oferta de Yoki. Ela aponta que este demônio poderoso pode matá-los a qualquer momento, quando bem entender, então eles deveriam aceitar sua gentileza e completar sua verdadeira missão. Hyuga ainda se recusa a abandonar sua preciosa companheira de equipe. Mas naquele momento, Cecília se manifesta e diz a ele que está disposta a ficar para trás. Finalmente, Hyuga e o grupo seguem em frente, prometendo retornar por sua sacerdotisa, depois que derrotarem o Rei Demônio. Assim que todos saem, Cecília pergunta a Yoki por que ele a fez ficar para trás. Pensando que ele ainda quer lutar, ela tenta usar um ataque, no entanto, Yoki rapidamente se rende e tenta negociar com ela, sem demora. Cecília questiona por que ele está se dando ao trabalho de se apresentar se ele planeja matá-la de qualquer maneira. Ele responde que se ele realmente a quisesse morta, ele teria feito isso desde o começo, sem pensar duas vezes. Finalmente ela relaxa e pergunta o que é que ele quer. Yoki reúne sua coragem e admite que se apaixonou por ela à primeira vista. Ao admitir que quer sair com ela, Cecília fica completamente chocada. Depois de pensar um pouco, ela educadamente recusa a oferta dele com toda a calma. A rejeição dela é tão esmagadora que Yoki perde toda a sua vontade de viver. Cecília pensa que ele estava apenas tentando enganá-la e tenta atacá-lo novamente. No entanto, como Yoki nem se incomoda em se defender, ela para o ataque no meio do caminho.
Yoki diz a ela para continuar e acabar com ele. Como ele não quer mais viver, Cecília se recusa a acreditar que ele desistiria tão facilmente, então ele explica que esteve preso no castelo do Rei Demônio por toda a sua vida, sem poder sair. Ele revela que só tem permissão para sair para destruir vilas humanas, mas ele nunca jamais quis fazer isso. Surpresa, Cecília se recusa a acreditar nele, dizendo que todos os demônios são maus por natureza. Yoki explica que mesmo que pareça um demônio, ele foi na verdade reencarnado de outro mundo. Cecília se sente confusa. Então Yoki diz a ela que ele é, na verdade, um humano dentro do corpo de um demônio. Ela percebe que Yoki deve ter poderes incríveis como uma pessoa reencarnada, então ela se pergunta por que ele não derrotou o Rei Demônio sozinho. Yoki explica que se ele derrotasse o Rei Demônio, ele se tornaria o próximo líder dos demônios, o que o forçaria a cometer terríveis atrocidades contra a humanidade. Como Yoki se sentia impotente, ele pensou que passaria o resto de sua vida apodrecendo miseravelmente em sua cela. No entanto, foi quando ele conheceu Cecília que lhe deu esperança de que a vida valia a pena ser vivida, afinal. Yoki pensa que está pronto para desistir de tudo, já que até sua última esperança o rejeitou. De repente, Cecília diz a ele que ele deveria continuar vivendo e usar o poder que tem para ajudar a humanidade, de verdade. Ela pensa que ele pode servir a outro propósito na vida, e se oferece para ajudá-lo a se mudar para o mundo exterior. Poucos dias depois, o Reino de Clarinos realiza uma grande celebração para todos os seus heróis, por sua vitória contra o Rei Demônio. O Rei Dartz parabeniza todos os heróis diante dele por protegerem seu mundo de um grande mal, e anuncia que seu reino realizará uma celebração de 3 dias em sua honra. Fora do reino, Yoki observa tudo de um local isolado. Sabendo que Cecília mora lá, para se disfarçar de humano normal, ele dolorosamente quebra seu chifre de demônio e entra no reino. Enquanto isso, Makana parabeniza Hyuga pela vitória, e ele se sente completamente feliz. Ele então se vira para Cecília para celebrar, sabendo que a vitória deles foi graças a ela, o que faz Makana se sentir um pouco negligenciada. Um pouco depois, Yoki entra na guilda dos aventureiros da cidade para se registrar. O recepcionista preguiçoso, Clayman, suspira e puxa o formulário de registro. Depois que Yoki assina o formulário, Clayman lhe dá um cartão da guilda e explica que ele começará no rank F, o mais baixo, que vai até o rank S. Ele explica que Yoki pode pegar missões para subir de rank, mas normalmente leva um mês inteiro para um aventureiro alcançar o rank E. Então ele avisa Yoki para não perder seu cartão e lhe deseja uma boa sorte. Depois de pegar seu cartão, Yoki completa um monte de missões e consegue dinheiro suficiente para alugar uma pousada. Uma semana depois, ele entra na guilda novamente, onde todos os aventureiros estão discutindo um aventureiro em ascensão que está subindo de rank numa velocidade absurda. Enquanto isso, Yoki pede a Clayman por mais algumas missões, mas o recepcionista preguiçoso fica enfurecido, já que não quer lidar com nenhuma papelada hoje e diz a ele para falar com a linda moça ao lado dele, em vez disso. No entanto, Yoki recusa, dizendo que prefere passar um tempo com Clayman, de verdade. Deixando isso de lado, Clayman pergunta a Yoki sobre sua verdadeira identidade. Sabendo que nenhuma pessoa normal pode ir do rank F para o D em apenas uma semana, Yoki tenta fingir que não sabe de nada. Então Clayman suspira, dizendo que não pode persegui-lo, já que ele não fez nada ilegal, afinal. Justo então, uma garota encapuzada entra e pede a Clayman para cancelar as missões de Yoki. Surpreso, Yoki percebe que a garota encapuzada é ninguém menos que Cecília. Clayman também se pergunta por que a sacerdotisa heroína está visitando a guilda, então Cecília diz a ele para baixar a voz. Por favor. Ela então se vira para Yoki e o convida para sua casa para uma conversa particular. Enquanto eles andam na carruagem de Cecília, Yoki se pergunta por que uma garota o convidou para casa, assim do nada. Quando eles chegam à casa de Cecília, um dos guardas fica desconfiado depois de ver Yoki saindo da carruagem. Ele aponta sua lança para Yoki e exige saber por que ele estava com Cecília. Então ela sai e explica que ele é seu amigo. Ora. Então, outro guarda arrasta seu parceiro para longe, e Cecília leva Yoki para dentro para tomar um chá. Lá, ela se desculpa por não tê-lo encontrado antes, mas Yoki não se importa nem um pouco. Ele se pergunta como ela conseguiu encontrá-lo em uma cidade tão grande, e ela explica que ele se tornou extremamente popular na cidade depois de subir até o rank D em tão pouco tempo. Por causa disso, ela pede a ele para sair da guilda dos aventureiros, o que o deixa completamente confuso. Ela explica que depois que Hyuga derrotou o Rei Demônio, as outras nações iniciaram uma guerra por procuração para tomar o poder. Ela revela que Hyuga já está recebendo muitas ofertas dos governantes, incluindo mulheres, dinheiro e todo o poder que ele poderia sonhar. Enquanto Yoki sente um certo ciúme do herói, ele também percebe que as nações estão apenas tentando usá-lo como um peão. Cecília então aponta que com seu poder extraordinário, Yoki também atrairia a atenção semelhante das nações querendo usar sua força, já que ele é ainda mais forte que o próprio herói. Ela teme que o poder de Yoki seja mal utilizado para dominar o mundo. Yoki entende os medos dela, mas ele também a lembra que tem contas a pagar, afinal, Cecília se oferece para contratá-lo, mas ela admite que não tem dinheiro que valha o tempo dele.
Ela então implora para ele aceitar a oferta dela. Mas de repente, Yoki diz a ela para levantar a cabeça. Ele declara com confiança que mesmo que a mulher mais bonita da Terra lhe fosse oferecida, ele nunca, jamais aceitaria, já que só tem olhos para Cecília. Isso a faz rir, e Yoki se sente envergonhado por suas próprias grandes palavras. Logo, a mãe de Cecília, Célia, também entra no quarto. Ela se desculpa com Yoki pelo comportamento rude de seus guardas e envia sua empregada, Sofia, para disciplinar o guarda. Assim que a empregada sai, Célia revela que sua filha já está recebendo muitas ofertas de noivado. Yuki fica chocado, já que até o herói Yuga tentou se confessar para Cecília, mas ela o tranquiliza dizendo que o recusou sem pensar duas vezes. Vendo a reação confusa de Yuki, Célia se pergunta se ele também gosta da filha dela. Ela então se senta com ele e pergunta se ele gostaria de se casar com Cecília. Chocado, Yuki se pergunta se ela está testando-o, mas Célia diz a ele para dar uma resposta direta, sem rodeios. Então ele balança a cabeça, explicando que já foi rejeitado por Cecília uma vez, e isso doeu. Yuki explica que está atualmente tentando construir uma vida estável como aventureiro para propor a Cecília novamente. Célia pergunta se ele está recusando sua oferta generosa. Então Yoki diz a ela que ainda respeitará os sentimentos de Cecília, acima de tudo. Finalmente, Célia aprova a conduta de Yoki e explica que estava apenas testando-o para ver se ele aproveitava a chance. Como ela não casaria sua filha com qualquer esquisitão desesperado, ela aprova Yoki e permite que ele visite a casa deles no futuro. Depois, Cecília diz a Yoki que a mãe dela pode estar interessada nele, quem sabe. Enquanto Yoki ainda se sente desconfortável com a mãe dela, ele aprecia a chance que ela lhe deu. Ele então pergunta se pode chamá-la pelo primeiro nome, e ela concorda, chamando-o pelo primeiro nome em troca, na mesma hora. Radiante, Yoki comemora alto, sentindo que está um passo mais perto da garota que ama. No dia seguinte, Yoki rastreia um cicatriz para sua missão e evita sem esforço todos os seus lasers, com uma facilidade impressionante. Enquanto Yoki continua desviando, o monstro fica ainda mais furioso e continua avançando em sua direção. Assim que se aproxima o suficiente, Yoki libera um poderoso feitiço de raio que transforma o pássaro-monstro numa grande pilha de frango frito, tipo KFC. Depois disso, ele coleta cada última pena do pássaro para terminar a missão. Do nada, um Dullahan aparece de repente, e quase imediatamente depois, uma Harp desce dos céus e ataca Yoki. Então, um segundo garoto se junta e também vai atrás, levando Yoki a lembrar os três atacantes que ele é, na verdade, o ex-mestre deles. Assim que eles percebem que o garoto é Yoki disfarçado, Duke pergunta por que ele desapareceu após a morte do Rei Demônio. Os outros compartilham a mesma pergunta, então Yoki decide explicar a razão pela qual ele os deixou para trás de repente. Primeiro, ele revela orgulhosamente como confessou seus sentimentos a Cecília, e foi rejeitado sem pensar duas vezes na lata. Então, Yoki também diz aos demônios que ele está atualmente vivendo como um aventureiro humano. Isso surpreende a todos eles, e muito. Então Yoki diz a todos que eles estão livres para viver suas vidas sem ele agora. No entanto, nenhum deles quer abandonar seu mestre. Curiosos para ver que tipo de garota o fez deixar seu posto anterior, Yoki recusa firmemente deixá-los vir junto, lembrando aos demônios que eles também precisariam suportar o trabalho de usar disfarces extremamente cuidadosos. E isso não é fácil. Mesmo assim, nenhum deles se desanima com este aviso, e no final, Yoki concorda em deixá-los se juntar. Depois, ele os despoja de todas as suas características demoníacas. Quando Cecília descobre que Yoki despojou a pobre Harp de todas as suas penas, ela imediatamente começa a dar uma bronca nele por sua ação insensível. Yoki também admite seu erro e pede desculpas, então todos os demônios gostam de vê-lo sofrer um pouco. Então, Cecília os leva para dentro de sua casa para servir um chá. Lá, ela se sente surpresa que todos os três demônios conseguiram disfarces humanos tão naturais. Duke explica a ela que ele prendeu sua cabeça à sua armadura, enquanto Seek, a Pixie, e Happiness, a Harp, também removeram suas características mais proeminentes para se encaixar na sociedade. Então, ele também diz a Cecília que Yoki é a razão pela qual o grupo de demônios deles é tão descontraído, sabe? De volta ao castelo do Rei Demônio, Ezequiel sempre tentava forçar Yoki a trabalhar. Infelizmente para ele, Yoki sempre se recusava a sair de seu quarto, deixando o Rei Demônio completamente frustrado e de cabelo em pé. Na época, Duke pensou que era uma boa ideia punir Yoki, mas ele teve sua cabeça explodida em vez disso, coitado. Desde então, ele tem servido Yoki como um verdadeiro subordinado. Cecília percebe o respeito que todos os demônios têm por ele. De repente, Yoki percebe que os outros dois demônios estão faltando. Como eles não podem permitir que mais ninguém os veja, o grupo se levanta para procurar os encrenqueiros desaparecidos. Enquanto caminham pelo pátio da mansão, o grupo encontra Seek dormindo tranquilamente no colo de Célia. Yoki pede desculpas a Célia por qualquer problema causado por seu amigo, mas ela o tranquiliza dizendo que não é problema algum. Explica que ela estava seguindo Seek por aí, já que ele estava brincando sozinho, mas o jovem garoto se cansou e adormeceu. Yoki acena com a cabeça, mas pergunta a ela para onde Happiness foi, já que ela também estava com Seek. Ouvindo isso, Célia revela que Sofia encontrou Happiness e já a levou para treiná-la para ser uma empregada adequada, uma verdadeira dama.
Todas as crianças entram e perguntam a Sofia por que ela sequestrou sua amiga inocente. Enquanto Sofia descobre que Happiness está com Yuki, ela explica que deveria conseguir uma nova empregada e apenas assumiu que era ela, sem mais nem menos. Yuki também pede desculpas a Sofia por ter levantado suas esperanças e pede a Happiness para tirar o uniforme. Por alguma razão, Happiness se recusa a tirá-lo. Ela se vira para Sofia e pede para manter o emprego de qualquer maneira, deixando todos completamente chocados. Depois, todos parabenizam Happiness por seu novo emprego enquanto se preparam para sair. Celia dá as boas-vindas aos demônios para visitá-la sempre que puderem, antes de se aproximar sorrateiramente de Yuki. Ela rapidamente diz a ele que Cecília tem um dia de folga chegando, então ele deveria levá-la para um encontro, sem falta. Radiante, Yuki concorda instantaneamente com o encontro oficial, com a bênção dos pais. No dia seguinte, ele espera por Cecília no local de encontro deles. Logo, sua carruagem chega ao destino, e ela desce usando uma linda roupa de disfarce. Enquanto Yuki a encara surpreso, Cecília se pergunta se ele está bem. Ele explica que os óculos dela o pegaram de surpresa, de verdade. Então ela o lembra que tem que permanecer disfarçada, já que a cidade inteira a conhece. Então, Cecília pede desculpas por fazer Yoki passar por tudo isso, mas ele balança a cabeça e promete fazer o melhor encontro de todos para ela, sem dúvida. Depois, ambos exploram as ruas da cidade juntos. Em sua caminhada, Cecília nota uma padaria fofa e faz uma nota mental para tomar um chá lá mais tarde. Então, ela começa a admirar algumas flores em uma loja, mas Yuki pensa interiormente que as flores nem se comparam à beleza dela, de tão linda que ela é. Depois que eles saem da floricultura, Cecília começa a acariciar um gato próximo enquanto faz sons fofos de gato, causando Yuki a desviar o olhar deliberadamente para não ceder à tentação de jeito nenhum. Pouco depois, os dois vão a uma boutique de roupas, onde Yuki a ajuda a escolher um lindo vestido vermelho. Depois, Cecília agradece a Yuki por sua companhia, já que ela já se sente bem descansada de seus dias estressantes habituais, o que é ótimo. Surpreso, ele se sente feliz por poder ajudá-la a se sentir melhor. Então, ele a leva a uma loja de acessórios para um pequeno presente. Perto dali, Yuga também está em um encontro com Makana, ambos disfarçados. Avistando Cecília, ele imediatamente começa a chamá-la, mas Makana o cala para proteger seus disfarces. Yuga então se aproxima de Cecília, perguntando o que ela está fazendo lá fora. Ele diz a ela que está explorando a cidade com Makana e a convida para se juntar a eles, deixando Yuki completamente de fora da equação. Cecília tenta explicar que está saindo com Yuki, então Yuga finalmente concorda em deixá-lo vir junto também. Então, ele a arrasta para a loja de acessórios. Enquanto Makana se sente chateada por seu primeiro encontro ter sido arruinado, ela pergunta a Yuki se ele também está em um encontro com Cecília, e ele acena com a cabeça. Ouvindo isso, Makana ordena a Yuki que corteje Cecília para que ela possa finalmente conseguir a atenção de Yuga em seu lugar. Enquanto Yuki pensa que Makana está sendo atenciosa com ele, ela rapidamente interrompe esse pensamento chamando-o de perdedor feio e sem graça. Então ela entra na loja de acessórios, enquanto Yuki se pergunta se Yuga ainda está tentando conquistar Cecília, mesmo que ela tenha recusado sua proposta de casamento. Irritado com as investidas descaradas de Yuga, ele entra determinado a proteger sua amada, custe o que custar. Depois de entrar, Yuki pergunta a Cecília se ela gostaria de um presente. Ela se sente mal por incomodá-lo, mas Yuki sente que quer tornar o encontro especial para ela, de verdade. Perto dali, Yuga percebe Yuki conversando com Cecília, então ele se intromete rudemente. Enquanto Yuga sai para comprar seu próprio acessório para Cecília, Yuki escolhe um lindo colar para ela. Cecília se sente feliz em receber o lindo pingente, mas logo Yuga retorna para estragar a diversão dela, como sempre. Ele mostra a ela o acessório mais caro da loja, o que não é nem de perto o suficiente para chamar a atenção dela. Yuga então remove o chapéu de Cecília sem a permissão dela para fazê-la usar o acessório, o que faz com que todos na loja percebam a identidade dela, na hora. Em um instante, uma enorme multidão se reúne ao redor do grupo do herói, chutando Yuki para o lado como se fosse um pedaço de lixo. Então, a multidão sai correndo da loja, levando Cecília embora com ela. Yuki se levanta e tenta rastreá-la, mas ele encontra outro herói sendo assediado por uma multidão de garotas. Percebendo que é Raven, o espadachim do grupo de Yuga, Yuki se pergunta se deveria ajudá-lo ou não. Ele de repente aponta para uma direção aleatória e age como se tivesse visto o herói lá. Então todas as garotas apaixonadas deixam Raven e correm para lá, em disparada. Assim que as garotas saem, Yuki arrasta Raven para um beco tranquilo. Como o cavaleiro bonitão permanece calado, Yuki se pergunta se ele não quer conversar. Ele se vira para ir embora, mas Raven finalmente o chama, com um olhar meio envergonhado. Ao ouvir sua voz suave, Yuki se pergunta se o galante cavaleiro se sente tímido ao falar. Raven concorda e pergunta a Yuki se ele também acha que sua voz não é masculina. Mas Yuki se recusa a rir dele, dizendo que todo mundo tem uma parte de si que não gosta. Raven fica surpreso com a consideração de Yuki enquanto ele se vira para procurar Cecília. Vendo a natureza, Raven pergunta se Yuki gostaria de ser seu amigo. Yuki fica surpreso com a oferta repentina, enquanto Raven começa a ficar com o pé atrás. Felizmente, Yuki aceita, mas ele rapidamente se vira para procurar sua acompanhante sumida.
Depois de um tempo procurando, Yoki se pergunta se Cecília está bem sozinha na cidade grande. Enquanto isso, Cecília também o procura, e acaba encontrando uma criança perdida. Após curar o ferimento do pequeno, Cecília se pergunta onde estão os pais dele. O menininho começa a chorar porque perdeu a mãe, mas sua voz atrai Yoki que estava por perto. Logo, ele aparece e age como um herói para salvar o dia. Cecília fica surpresa, mas o repreende por fazer promessas tão imprudentes. Vendo um marmanjo levando bronca, o menininho começa a rir da desgraça de Yoki. Depois, Yoki começa a procurar a mãe do garoto com Cecília. Enquanto procuram, Yoki se pergunta se Cecília deveria ir para casa, caso outra multidão a ataque. Ela balança a cabeça, dizendo que eles vão lidar com as multidões se elas causarem problemas de novo. Yoki concorda e continua andando enquanto Cecília espirra num calor de rachar. Em outro lugar, Hyuga continua tentando encontrar Cecília. Makana pede para ele ir para casa, mas Hyuga a dispensa e sai correndo para procurar Cecília. Enquanto ele vai embora, Makana fica chateada por ele ter dado um gelo nela, mesmo estando num encontro. Logo, Hyuga avista Cecília com Yoki e ele se vira para contar a Makana. No entanto, ele fica surpreso ao ver que ela não está em lugar nenhum. No dia seguinte, Yoki descobre que Cecília desmaiou no caminho para casa. Cecília explica que a filha pegou um resfriado horrível, já que estava cansada, mas a palhaçada do Hyuga a deixou exaurida de lidar com a multidão. Cecília também nota que Hyuga continuava se intrometendo nos assuntos dela, então ela mandou Sofia se livrar dele. Enquanto Yoki fica surpreso que Sofia possa descartar o herói com tanta facilidade. Célia o elogia por ajudar tanto a filha dela, ela permite que Yoki visite Cecília em seu quarto, então Sofia a leva até lá. Depois que ela bate na porta de Cecília, a jovem fica envergonhada, pois não quer que Yoki veja seu quarto. Sofia tranquiliza Cecília, dizendo que escondeu seu ursinho de pelúcia, o que mata completamente todos os seus pontos de aura. Então, Yoki finalmente entra, nervoso por estar no quarto de uma garota. Lá, ele encontra Cecília em sua cama e se senta para conversar com ela. Yoki pensa que é culpa dele ela ter ficado doente, já que a levou para tantos lugares. Embora Cecília não se importe, ela entra na brincadeira e diz que ele precisa compensá-la, levando-a para um encontro ainda melhor da próxima vez. Animado, Yoki se levanta e começa a se gabar como se fosse um herói que a fará se apaixonar, vendo-o tagarelar como um idiota. Cecília também começa a rir junto com a encenação dele, o que irrita Sofia. A empregada rapidamente invade e joga Yoki para longe, alegando que ele vai piorar a condição de Cecília, fazendo-a rir tanto. Depois, Yoki começa a voltar para casa quando nota Raven andando em direção à mansão de Cecília. Yoki se pergunta qual é a boa, então Raven explica que quer se declarar para uma garota. Raven revela que essa garota é gentil o suficiente para elogiar sua voz suave, então ele se sente atraído por ela. No entanto, ele não se sente confiante em suas habilidades, então Yoki o tranquiliza, dizendo que um homem alto e bonito ficaria bem de qualquer jeito. Com o impulso de confiança de Yoki, Raven concorda e segue em direção à mansão de Cecília. Vendo-o ir embora, Yoki finalmente começa a se perguntar por qual garota gentil Raven tem sentimentos, antes de perceber que a quem ele planeja se declarar é Cecília, o que significa que Yoki pode ter acabado de ganhar mais um rival no amor. Assim que a ficha cai, Yoki começa a entrar em pânico, percebendo que deu um tiro no próprio pé. Ele tenta se iludir, acreditando que Cecília rejeitaria Raven, mas então se lembra que ambos eram companheiros de equipe no grupo do herói. Na mente que viaja de Yoki, Cecília e Wyvern já podem ter vivido algumas escapadas românticas durante suas aventuras, então ele pensa que Wyvern poderia facilmente fugir com a garota dele. Felizmente para Yoki, Raven logo retorna, obviamente abatido depois que sua paixão o rejeitou totalmente. Yoki se pergunta o que aconteceu, então Raven se desculpa por desperdiçar a chance que teve da sua motivação. Ele então sai da área sem dizer mais nada, mas Yoki continua preocupado com Cecília. Ele logo retorna à mansão e chama Sofia, que fica desconfiada que ele já esteja de volta. Yoki age como se estivesse apenas preocupado com a saúde de Cecília, mas Sofia simplesmente manda ele vazar. No final, ele abre o jogo e pergunta a Sofia o que Raven disse a ela. Então ela revela que ele pediu para se encontrar com a Felicidade. Ao ouvir isso, Yoki percebe que Raven está apaixonado por outra garota, e se pergunta por que Felicidade o rejeitou tão diretamente. Curioso, ele visita Felicidade e pergunta sobre a conversa dela com Raven. Yoki explica que Raven é seu amigo, então Felicidade fica surpresa e explica que não tem como ela ficar com ele. Yoki pensa que ela odeia completamente o cara, mas Felicidade balança a cabeça e sai sem uma explicação. Mais tarde naquela noite, Yoki vai até Duke e Seek para pedir a opinião dele sobre Raven. Ambos questionam por que Yoki deixaria alguém tão insignificante quanto um ex-membro do grupo do herói conhecer a amiga deles.
Yoki aponta que não foi ele quem os apresentou, levando o Duque a explicar que Felicidade está hesitante devido a alguns assuntos pessoais. Como as arpias são uma raça linda, elas são frequentemente caçadas por humanos por seus corpos e penas. No passado, Duke também salvou Felicidade de alguns humanos, e é por isso que ela se juntou ao exército do Lorde Demônio. No entanto, ele pensa que ela deve estar traumatizada por essa experiência e indisposta a se envolver com humanos novamente. Ainda assim, Sik não acha que ela odeie humanos, já que ela literalmente escolheu trabalhar na mansão de Celia como empregada. Yoki concorda com Sik e aponta que Raven também é um bom sujeito, então Felicidade não tem motivo para desconfiar dele. No dia seguinte, Yoki vai para a Guilda dos Aventureiros e nota que Clayman está estranhamente em lugar nenhum. Uma recepcionista o avista e pergunta se ele está procurando o vice-mestre da guilda. Ele pergunta quem ela quer dizer, então ela explica que Clayman é, na verdade, o vice-mestre da guilda. Vendo a reação chocada de Yoki, a recepcionista concorda que o preguiçoso Clayman não faz jus à sua reputação. Yoki então pergunta por que Clayman está ausente, então ela explica que o motivo é muito embaraçoso para dizer em voz alta. Ela revela baixinho que Clayman está no hospital, então Yoki rapidamente sai para ver como ele está. Quando Yoki entra no quarto de Clayman, Clayman expressa sua gratidão pela visita atenciosa. Vendo as inúmeras ataduras cobrindo Clayman da cabeça aos pés, Yoki não consegue deixar de perguntar como ele acabou tão gravemente ferido. Clayman diz que aconteceu porque sua esposa estava brava, deixando Yoki confuso sobre como isso levou a ferimentos tão graves. Clayman revela que foi seu aniversário de casamento outro dia, mas ele não conseguiu decidir qual presente comprar para a esposa. No final, ele acabou perdendo tanto tempo na loja que virou noite. Assim que voltou para casa, a esposa de Clayman pensou que ele tinha esquecido completamente do presente dela e sentou a mão nele, em sua fúria. Ao ouvir isso, Yoki fica chocado que uma mulher brava possa causar tanta dor e percebe por que a recepcionista da guilda queria manter esse evento embaraçoso em segredo. Ele então pergunta a Clayman como sua esposa conseguiu força para reorganizar seus ossos. Então Clayman explica que ela costumava ser uma aventureira Rank A. Ele também revela que ele era um aventureiro Rank A, que fez parceria com sua esposa num grupo conhecido como o Casal Invencível. Depois disso, Yoki oferece usar sua magia para curar Clayman, mas Clayman o recusa, dizendo que prefere se recuperar sob os cuidados da esposa. Embora a atitude excessivamente romântica de Clayman deixe Yoki desconfortável, sua esposa logo entra no quarto. Assim que a avista, Yoki percebe que Clayman é, na verdade, casado com Sofia. Clayman também pula de alegria ao ver sua querida esposa, mas ela o chuta por ousar chamá-la de amor. Sofia então cuida de Clayman antes de sair do quarto para conversar com Yoki. Ela o agradece por visitar o marido, então Yoki diz a ela que não é nada demais. Ele então se pergunta como Cecília está, então Sofia explica que ela está bem. Yoki se pergunta se pode visitar Cecília, mas ela o informa que ela está atualmente fora de casa a negócios. Embora Yoki se sinta desanimado, ele muda de assunto e pergunta a Sofia se as garotas realmente gostam tanto de presentes. Sofia instantaneamente percebe que Clayman a dedurou, mas Yoki a tranquiliza, dizendo que está apenas pedindo um conselho honesto sobre amor. Sofia concorda e diz que uma garota vai apreciar qualquer presente, desde que ele coloque um pouco de carinho nele. Yoki agradece a Sofia pela ajuda e sai correndo. No caminho de volta, ele sente inveja da vida de casado de Clayman e Sofia. Yoki se pergunta se Cecília seria uma dona de casa submissa para ele quando se casarem, ou se ela será uma mulher de negócios extrovertida que traz o pão para casa. Então, ele sai de suas ilusões e entra no quarto de Raven. Lá, ele encontra Raven desabado na cama como uma estátua petrificada. Yoki tenta chamar Raven, mas o pobre homem não o nota pela intensidade de sua dor. Yoki então pronuncia o nome da Felicidade, o que finalmente chama a atenção de Raven. Raven fica curioso sobre como Yoki a conhece, então Yoki diz que eles são amigos há muito tempo. Depois disso, ele pergunta a Raven como as coisas foram quando ele confessou seus sentimentos à Felicidade. Raven explica que conheceu Felicidade pela primeira vez quando estava patrulhando a cidade. Naquela época, ela estava sendo assediada por alguns bandidos num beco, então Raven interveio para protegê-la. Vendo sua reputação de cavaleiro heróico, os bandidos rapidamente deixaram a garota em paz. Felicidade agradeceu a Raven por protegê-la, então ele disse para ela não se preocupar. Assim que disse isso, Raven percebeu que expôs sua voz suave no calor do momento. Para seu choque, Felicidade instantaneamente o elogiou pela voz. Raven disse a ela que sua voz não combinava em nada com sua aparência, mas Felicidade ainda achava que ele era abençoado por tê-la. Isso lhe deu a confiança de que ela poderia gostar dele, então ele a visitou na mansão de Celia depois. Yoki concorda e menciona que também está familiarizado com Cecília. Isso desperta o interesse de Raven. Então Yoki passa a recontar toda a sua história de amor com ela. Depois de ouvir tudo, Raven acaba respeitando Yoki por abandonar sua terra natal apenas para ficar ao lado da mulher que ama.
Vendo o quanto Yoki está trabalhando para se tornar digno de Cecília, Raven sente que é um completo fracasso que não fez nada pela garota que gosta. Yoki o tranquiliza, dizendo que não é culpa dele, já que felicidade não é boa com o amor. Ele também informa Raven sobre o trauma passado da felicidade, o que provavelmente a fez rejeitá-lo. Raven chega à conclusão de que apressou sua confissão para alguém como ela, mas Yoki discorda imediatamente. Ele tranquiliza Raven, dizendo que ele ainda tem uma chance e o arrasta para o mercado para comprar um presente para a felicidade. Mais tarde, na loja de presentes para casais, Raven começa a se sentir desconfortável, preocupado que as pessoas possam confundi-lo e Yoki com um casalzinho. Yoki acha que vai ficar tudo bem e compra o lindo colar que encontrou para Cecília. Então, ele nota Raven tentando escolher um presente para a felicidade e sugere comprar uma linda bijuteria para ela. Raven se pergunta se ela vai gostar, então Yoki o tranquiliza, dizendo que sim. Raven então pergunta se Felicidade vai sequer aceitar um presente de um cara que ela acabou de rejeitar, então Yoki repete o conselho de Sofia para ele. Ele também explica que a bijuteria combina com o estilo da Felicidade, então Raven finalmente decide comprá-la. Enquanto Raven finaliza a compra, Makana imediatamente o nota e se aproxima. Ela começa a julgar os dois garotos solitários por visitarem um mercado sem uma garota. Então Yoki orgulhosamente declara que eles estão lá para comprar presentes para as garotas de quem gostam. Antes que Raven possa silenciá-lo, ele vaza o segredo para Makana, que começa a perseguir Raven para perguntar de quem ele gosta. Ele se vira dela, então Makana se sente culpada por deixá-lo desconfortável. Ela então pede desculpas a Raven por deixá-lo inseguro. Já que ela riu da voz fofa dele na primeira vez que se encontraram, de repente ela se lembra que os garotos podem dar a ela um novo material para fofoca, então ela os arrasta para interrogá-lo sobre suas paixões. Infelizmente para Makana, ambos os garotos a ignoram e se concentram em desfrutar de suas refeições. Sabendo que Yoki vai reagir, ela menciona o nome de Cecília. Dito e feito, Yoki para de comer como o simplório que ele é. Makana pergunta como as coisas estão indo com ela e Yoki admite que não fez nenhum progresso real. Ele então revela que Cecília lhe deu uma chance, mas ela ainda está recebendo pedidos de casamento um após o outro. Makana concorda, sabendo que até Hyuga interveio para pedi-la em casamento. Yoki diz a ela que Cecília o rejeitou, então Makana explica que o herói tóxico costumava irritar as duas garotas o tempo todo. Além de agir como um pervertido total, Hyuga também deixava todas as suas fãs o atropelarem. Isso fazia com que o grupo deles atrasasse durante os dias normais, o que deixava Cecília completamente enfurecida. Depois disso, ela desenvolveu uma impressão completamente negativa da natureza frívola de Hyuga. Makana avisa Yoki para permanecer cuidadoso perto de Cecília, ou então ele também entrará na lista negra. Yoki concorda, então ela passa a interrogar Raven sobre seu amor. No entanto, Yoki a impede, dizendo que não vai deixar uma víbora malvada como ela se intrometer nos assuntos puros de seu amigo. Makana fica ofendida e aponta que estava apenas tentando ajudar. Então, ela também admite que queria alguns conselhos amorosos para si mesma. Raven fica surpreso, mas Makana acha que não é uma boa ideia consultar dois idiotas sem noção como eles. No entanto, Raven pensa que Yoki é uma boa pessoa para essas coisas, então ela decide confiar nele. Makana explica que está preocupada com Hyuga, já que ele começou a odiá-la depois de um certo evento. Antes de revelar o que aconteceu, ela pede a Yoki para manter o assunto em segredo. Assim que ele concorda, Makana explica que, há algum tempo, o grupo do herói continuava apanhando feio no castelo do Lorde Demônio. Chocado, Yoki age como se estivesse ouvindo isso pela primeira vez. Makana confessa que o grupo dela nem sequer chegou ao próprio Lorde Demônio, já que eles continuavam sendo demolidos por um de seus soldados. Cada vez que o demônio derrotava o grupo deles, ele os devolvia educadamente a uma vila humana. Toda vez que os heróis acordavam, eles mentiam para os aldeões, alegando que deixaram o palácio do Lorde Demônio cedo apenas para se preparar e ficar seguros. Embora os aldeões acreditassem neles e fornecessem comida e recursos ao grupo, eles começaram a ficar sem suprimentos, já que os heróis voltavam espancados dia sim, dia não. Justo quando começou a ficar insuportável para o grupo do herói manter suas mentiras, o demônio ofereceu deixá-los progredir, desde que deixassem Cecília para trás. Naquela época, Makana convenceu seu grupo a concordar, já que ela queria completar a missão e proteger a reputação de Hyuga. Desde então, ele a odiou por deixar a preciosa companheira de equipe para trás. Embora Hyuga nunca tenha mencionado esse evento, Makana sabe que ele secretamente guarda rancor dela. Ela pergunta a Yoki se ele perdoaria um amigo por deixar o parceiro para trás, mas Raven intervém dizendo que Makana não tem culpa. Enquanto Makana fica surpresa pela voz de Raven, ele diz a ela que também é responsável, já que nem sequer pôde oferecer sua opinião na época. Enquanto ambos os heróis se sentem culpados, Yoki sabe que não pode culpar Makana, já que foi ele quem pediu ao grupo para deixar a amiga para trás.
Ele então pergunta se ela pediu desculpas a Cecília. Makana admite que não, acreditando que seria muito desconfortável fazer isso agora. Yoki questiona se ela está realmente bem em deixar as coisas estranhas para sempre, o que a faz perceber seu erro. Yuki pede a Makana para conversar com suas amigas pelo bem da amizade delas, então ela concorda e o agradece pelo conselho. Depois que Makana sai, Raven também ganha coragem para conversar com a Felicidade. Ele visita a mansão de Celia com Yuki, mas ambos são parados por Duke. Ele pergunta a Yuki quem é Raven, e fica chateado que ele esteja voltando depois que Felicidade já o rejeitou. Yoki tenta explicar que Duke está apenas preocupado com seu amigo, mas Duke continua pressionando Raven. Como Raven permanece quieto, Duke assume que ele o está ignorando deliberadamente. Finalmente, Duke pensa que ele é apenas um covarde, então Raven admite que não tem um plano para conversar com a Felicidade. Surpreso, Duke se pergunta por que ele não quer protegê-la ou fazer algo cavalheiresco. Raven balança a cabeça, já que não era isso que ele tinha em mente, então Duke diz para ele apenas ir e dizer o que quer. Assim que Raven sai, Duke explica a Yoki que estava apenas testando a sinceridade de Raven. Enquanto isso, Raven pede desculpas à Felicidade por tê-la pego de surpresa outro dia. Ele oferece a ela o presente que comprou e pergunta se eles podem ser amigos. Surpresa, Felicidade pensa a respeito e aceita o presente de Raven. Ela concorda em se tornar amiga, então Raven mal pode esperar para se aproximar de sua amada paixão. Uma semana depois, Yoki ainda está deitado em sua cama quando Siki implora para ele ir junto visitar a mansão de Cecília. Yoki se recusa a ir, já que Cecília não esteve em casa a semana inteira. Frustrado, ele explica que todo o grupo do herói esteve ocupado com tarefas nos últimos dias. Cecília mesma tem ido de cidade em cidade curando pessoas, enquanto Raven tem trabalhado como capitão dos cavaleiros. Por outro lado, Makana está trabalhando duro como maga real. Enquanto Hyuga está exterminando demônios, com todos os heróis seguindo seus próprios caminhos, Yoki se sente mal por deixá-los derrotar o Lorde Demônio e desmantelar o grupo deles. Enquanto ele fica remoendo seus sentimentos, Siki pula no peito dele em frustração. Ele reclama para Yoki que Duke deixou o lugar deles para trabalhar como cavaleiro real. E bem nessa hora, alguém bate na porta. Logo, Felicidade entra e informa Yoki que Cecília voltará para casa durante a tarde. Yoki instantaneamente se levanta, recuperando toda a sua força de vontade perdida. Ele então olha para o colar de presente que comprou, esperando agradar Cecília com ele. Um pouco depois, Yoki dá um passeio pela cidade e se pergunta o que deveria fazer antes de seu encontro. Enquanto ele caminha, imerso em pensamentos, uma velha cartomante assustadora lhe diz que ele terá a pior sorte do dia. Yoki se recusa a acreditar nela, pensando que qualquer dia em que ele encontra sua paixão tem que ser o melhor dia de todos. Depois de um tempo, ele visita uma padaria, onde o irmão animado do dono da loja o cumprimenta. Da padaria, Yoki compra alguns cupcakes para Cecília e vai embora. Enquanto ele segue pelas ruas, ele tira um dos cupcakes e dá uma mordida. Com a atenção de Yoki totalmente na comida, ele acaba esbarrando num homem grande, que imediatamente fica chateado com ele. Yoki pede desculpas ao homem bravo e vai embora, mas então ele mal evita pisar em cocô de cachorro. Depois de seguir em frente do cocô, ele se pergunta se realmente foi amaldiçoado com má sorte o dia inteiro. Enquanto continua andando, ele esbarra numa criança. Desta vez, ele derruba o espetinho de carne do garoto, então tem que comprar outro para ele. O garoto agradece a Yoki e vai embora, mas então um batedor de carteira esbarra nele e rouba seu dinheiro. Por sorte, Yoki pega o ladrão em flagrante, então ele se vira para persegui-lo. Armado com sua velocidade demoníaca, ele facilmente persegue o pobre homem e o chuta contra uma parede. Depois que Yoki recupera seu dinheiro do batedor de carteira, Hyuga de alguma forma aparece na cena. Ele acusa Yoki de ter espancado um pobre coitado e roubado a carteira dele. Yoki tenta explicar que estava apenas reavendo o que era dele por direito. Infelizmente, o herói se recusa a dar crédito à sua versão e já parte para cima dele, brandindo a espada sem dó nem piedade. Yoki evita todos os ataques de Hyuga, mas a espada dele corta sua bolsa de dinheiro, espalhando todas as suas moedas pelo chão, um verdadeiro desperdício. Yoki tenta dar no pé do herói, mas, para sua infelicidade, acaba cercado por um batalhão de cavaleiros reais, que, claro, tomam o partido do herói e o despacham direto pra cadeia. Sentado na cadeia, Yoki se questiona onde foi que a vida dele desandou de vez. De repente, Duke se aproxima de sua cela e não perde a chance de tirar um sarro dele por ter sido enjaulado. Yoki, choramingando e resmungando, jura de pés juntos que não fez absolutamente nada de errado, então Duke o tranquiliza, afirmando que já está por dentro de tudo. Ele explica que Raven está investigando o caso pessoalmente, com unhas e dentes, já que ele tem total confiança em Yoki. Então logo ele estará livre, assim que os detalhes forem devidamente confirmados. Yoki solta um suspiro de alívio que nem sabia que estava segurando, mas também nota que Duke se refere a Raven com uma intimidade e um tom bem casual, quase desrespeitoso. Yoki dá uma bronca em Duke por não demonstrar o devido respeito ao seu capitão, mas Duke lhe diz que não considera e jamais considerará ninguém além dele como um verdadeiro e único líder. Não demora muito, e uma elfa de nome Irene aparece e solicita com certa urgência que Duke retorne às suas importantes funções. Embora Yoki fique meio de queixo caído ao ver uma elfa ali, bem na sua frente, Duke, sem perder tempo, pede a Irene as chaves da cela de Yoki. Em seguida, ele questiona se Raven já havia confirmado a inocência de Yoki, para ter certeza.
Irene, com um aceno de cabeça, confirma e prontamente lhe entrega as chaves. Ela também revela que Hyuga quer se desculpar com Yoki, já que o acusou injustamente e lhe causou um baita transtorno, coitado. Então, depois que Yoki finalmente deixa a prisão, ele vai parar num restaurante super chique a convite do próprio Hyuga, para um jantar de desculpas. Lá, ele encontra um banquete gigantesco, digno de um rei, todo preparado só pra ele, com Hyuga o aguardando todo sorridente. Enquanto o herói, com um entusiasmo contagiante, convida Yoki a comer à vontade, sem moderação, e Yoki, meio sem jeito, tenta disfarçar um sorriso brilhante antes de finalmente se sentar e atacar a comida. Logo, Yoki, com a ajuda de Hyuga e Raven, limpa o prato, devorando o banquete inteiro. Depois que terminam a comida, Hyuga explica que não fazia a menor ideia de que Yoki era amigo de Raven. Que mancada. Raven, por sua vez, deixa um bilhete furioso para Hyuga, que confessa ter levado uma bronca daquelas. Pior que criança que apronta, por sua burrada monumental. Então, o herói do nada muda completamente de assunto e se lembra que Yoki estava de papo com a Cecília há uma semana. Ele questiona Yoki sobre qual era, afinal, o seu relacionamento com ela. Yoki, sem rodeios, responde que são apenas bons amigos. Hyuga acena com a cabeça, sentindo um respeito renovado pela incrível capacidade de Yoki de fazer amizade com a sacerdotisa mais fria que um picolé. De repente, ele pede um conselho a Yoki, que fica com uma cara de interrogação, sem entender nada. Hyuga explica que quer muito se aproximar da Cecília, sabe como é. Mas Yoki, claro, não está nem um pouco a fim de dar uma mãozinha para seu rival no amor, né? Yoki finge que não sabe quase nada sobre a Cecília, já que afinal eles acabaram de virar amigos, né? E espertinho aponta para Raven. Raven, teimoso, se recusa a abrir a boca, então Hyuga o lembra que ele não precisa ficar escondendo a voz na frente dos amigos, que bobagem. Mesmo assim, Raven continua mudo como um peixe e os aconselha a procurar a máquina, que talvez saiba mais. Hyuga, na hora, recusa, afirmando que a máquina simplesmente detesta a Cecília. Yoki, intrigado, pergunta se Makana alguma vez chegou a admitir que odiava a Cecília. Então Hyuga explica que ela estava mais do que disposta a largá-la para trás numa situação de perigo extremo. Enquanto Yoki e Raven ficam de olhos arregalados, chocados com a revelação, Hyuga, por sua vez, acha que Cecília teve uma sorte danada de ter saído viva, mesmo sendo abandonada por causa da amiga. Que coisa. De repente, Yoki corta a história de Hyuga no meio e questiona se Makana foi de fato a única e exclusiva razão para Cecília ter sido deixada para trás. Hyuga se irrita, afinal ele pensa que Yoki nem estava lá para saber de nada, mas Yoki explica que ouviu a história, tintim por tintim, da própria Makana. Ele lembra a Hyuga que foi o poderoso demônio inimigo deles quem, na verdade, sugeriu deixar Cecília para trás, e não a Makana como ele pensa. Hyuga argumenta que ele estava sim recusando a proposta do demônio, mas Makana o convenceu com lábia a aceitá-la. Ele insiste que ela agiu única e exclusivamente por puro ódio, sem mais nem menos. Mas Yoki explica que Makana, na verdade, sentiu uma culpa ainda maior por ele, por ter sido forçada a tomar uma decisão tão, mas tão difícil. Ele revela que ela chegou a chorar de tanta culpa, o que deixa Hyuga completamente chocado e sem palavras. No entanto, Hyuga se recusa veementemente a acreditar em tal coisa, então Yoki lembra que foi ele quem deu a palavra final para concordar com a sugestão da Makana, no fim das contas. Finalmente, Hyuga se cala, pensativo e sem reação, e Yoki pergunta se ele ainda insiste em achar que a culpa é toda da Makana. Hyuga, visivelmente abalado, luta para aceitar a dura realidade, sentindo que no fundo ele é o verdadeiro responsável por ter abandonado a amiga. Embora Raven tente consolar Hyuga, que está arrasado, Yoki o lembra com firmeza que ele é o líder do grupo, afinal de contas. Ele acha que Hyuga está sendo um baita covarde ao jogar a culpa de sua própria escolha nas costas dos seus companheiros de equipe, e lhe diz, sem meias palavras, que ele é uma desculpa esfarrapada e patética para um herói. As palavras duras de Yoki fazem Hyuga cair em prantos, e ele finalmente sente que Yoki pegou pesado demais, que foi longe demais. Depois de um tempo, Hyuga se recompõe, se acalma, e pede desculpas por ter perdido a cabeça daquele jeito. Ele explica que Makana é na verdade sua amiga de infância, daquelas que a gente cresce junto, sabe? Por isso eles sempre estiveram lado a lado. Recordando os velhos tempos que passaram juntos, Hyuga nota que Makana sempre foi uma garota super dedicada e trabalhadora, que o apoiou em absolutamente tudo o que ele fazia. Puxando pela memória, ele se lembra de como ela sempre o repreendia, com carinho, mas com firmeza, sempre que ele aprontava alguma ou cometia um erro. Agora que Hyuga se dá conta de que jogou toda a culpa por ter magoado Cecília nas costas dela, ele sente que traiu a amizade que tinham e isso o corrói. Enquanto ele se pergunta como pode, de alguma forma, se redimir desse erro terrível, Yoki sugere que ele simplesmente deixe Makana lhe dar uma boa bronca, como ela sempre fez, pra botar ordem na casa. Ele explica que uma pessoa só daria uma bronca de verdade no amigo se realmente se importasse com ele, lá no fundo do coração, então Hyuga tem uma sorte danada de ter a Makana por perto. Ao ouvir essa sugestão inusitada, mas sensata, Hyuga recupera um pouco da esperança perdida e agradece a Yoki de coração pela ajuda valiosa. Enquanto Yoki se diverte horrores com as palhaçadas meio infantis do herói, Raven discretamente sussurra pra ele que Hyuga sempre foi desse jeitinho desde criancinha. Depois de tudo, eles finalmente deixam o restaurante e Yoki já se vira, pronto pra ir visitar a Cecília. No entanto, Hyuga o para na hora e pede que ele o acompanhe até a casa da Makana, pra dar um apoio moral, sabe? Não demora muito e Yoki é arrastado, contra a sua vontade, até a casa da Makana, onde Hyuga o agradece efusivamente por ter topado ir junto. Ele então entra na casa sozinho, deixando Yoki e Raven esperando do lado de fora, na maior expectativa. Enquanto os dois rapazes desejam boa sorte ao herói, meio apreensivos, Hyuga, com sua habitual falta de tato, consegue invadir o quarto da Makana bem na hora em que ela está se trocando. Que gafe. Os gritos aterrorizados da pobre garota ecoam por todo lugar, assustando a vizinhança, anunciando a Yoki e Raven que Hyuga, mais uma vez, conseguiu estragar tudo como sempre. No entanto, Hyuga, completamente alheio à situação constrangedora e inadequada, agarra os ombros de Makana, pronto para se desculpar.
Enquanto ela permanece completamente paralisada de choque, Hyuga, sem rodeios, admite que fez algo terrível, uma grande besteira com ela. Makana, ainda chocada, aponta que ele já está no meio de fazer coisas terríveis, de qualquer forma, invadindo o quarto dela. Mas Hyuga, teimoso, continua seu discurso. Ele finalmente admite que errou feio ao jogar a culpa de ter abandonado Cecília nas costas dela. Que mancada. Então Makana, surpresa, se cala. Hyuga então se desculpa, de forma sincera e do fundo do coração, pelo seu erro, o que a deixa completamente sem jeito e corada. Enquanto Makana se pergunta o que diabos fez os sentimentos de Hyuga mudarem tão de repente, ele do nada pede que ela o repreenda, que lhe dê uma bronca daquelas, como punição por seus crimes. Essa mudança brusca de tom arruína completamente o humor de Makana, que fica chocada, e ela então começa a rir de forma histérica e meio maníaca. Enquanto Hyuga recua, meio assustado e cauteloso, ela aponta o quão atrevido ele é por simplesmente invadir o quarto dela do nada e ainda exigir uma bronca. Que audácia, chegando a acusá-lo de ser um masoquista de carteirinha. Ela então pega sua varinha mágica e começa a soltar raios em Hyuga, eletrocutando-o como forma de punição. Bem feito. Hyuga solta gritos de dor e agonia que ecoam pela casa, e Yoki, espertinho, o deixa nas mãos da Makana, que se vira. Então, enquanto ele corre de volta pra casa, aliviado, ele encontra a velha cartomante de novo. Que surpresa. Desta vez, Yoki, com toda a confiança do mundo, diz a ela que não acredita nem um pouco em adivinhação, nem um pingo. Depois que ele sai, a cartomante, em silêncio, olha para sua bola de cristal, intrigada, e se pergunta que boa ação Yoki teria feito para ter a sorte dele aumentado tão de repente. Que mistério! Enquanto Yoki segue seu caminho todo pimpão, ele dá de cara com a verdadeira dona da padaria, que se desculpa 1000 vezes pelo serviço pra lá de péssimo do irmão dela, e ainda lhe dá outra sacola de cupcakes, de graça, como um agrado. Ele então se depara com os guarda-costas misteriosos, que escoltam um mordomo e um garoto bem jovem. O mordomo então agradece a Yoki por ter sido tão gentil e ajudado seu jovem mestre. Yoki então se lembra de ter comprado um espetinho novinho em folha para o garoto. Que fofo! Yoki fica surpreso com a situação, claro, e o mordomo se desculpa por ter deixado seu jovem mestre causar tanto transtorno pra ele e lhe oferece uma sacola cheia de espetinhos fresquinhos como agradecimento por sua bondade. Que gentileza. Agora, munido de uma sacola cheia de guloseimas fresquinhas, Yoki finalmente consegue chegar à mansão da Cecília. Ufa! Lá, Happiness o recebe de cara amarrada, com um humor péssimo, e questiona o porquê de ele estar tão atrasado, que demora. Yoki, meio sem graça, se desculpa com ela todo envergonhado antes de seguir para o quarto da Cecília. Lá, ele entrega as sacolas de comida pra ela. Então Cecília decide preparar um chá delicioso com as guloseimas. Yoki se pergunta por que ela não chama uma empregada pra fazer isso, que estranho. Então ela, toda orgulhosa, se gaba de que consegue preparar seu próprio chá e sua própria comida, sem a ajuda de ninguém. Enquanto tomam chá, Yoki conta a Cecília sobre a nova e inesperada amizade entre Happiness e Raven. Ele também revela que fez amizade com os outros membros do grupo de heróis. Que legal. E espera de verdade que todos possam se dar bem, finalmente. Enquanto Cecília tenta responder, meio surpresa, de repente, Hyuga arromba a porta fazendo um estardalhaço. Ele corre pra dentro, ofegante, e se desculpa pelo erro que cometeu há tantos dias. Que vergonha. Antes que ele possa pedir a ela pra lhe dar uma bronca como punição, que absurdo. Makana, que o seguiu, nocauteia Hyuga na hora por sua demanda tão estúpida e sem noção. Só então ele finalmente percebe que Cecília está recebendo Yoki como seu convidado. Que situação. Makana se desculpa com Cecília por ter interrompido a reunião dela. Que falta de educação. E Raven também entra meio sem jeito. Então Yoki discretamente sai para dar um pouco de privacidade aos heróis, que precisam conversar. Em seguida, Makana se desculpa, de coração, com Cecília por tê-la abandonado, o que a deixa completamente sem graça e emocionada. Raven e Hyuga também dão um passo à frente e admitem que são igualmente responsáveis por ter deixado a amiga para trás. Que peso na consciência. Cecília, com um sorriso gentil, tranquiliza os heróis, dizendo que já os perdoou, de verdade, apontando que não teria sido nada fácil enfrentar o Lorde Demônio sem os poderes de cura dela, que eram essenciais. Naquela época, assim que Hyuga derrotou o Lorde Demônio com sua lendária espada Excalibur, Makana, num piscar de olhos, se virou e começou a correr de volta para onde Cecília estava, preocupada. No meio do corredor, ela deu de cara com Cecília, que também estava correndo, apressada, para se encontrar com o grupo. Embora Makana tenha tentado dizer algo, ela desabou completamente exausta nos braços de Cecília, que a amparou. Enquanto ela termina de relembrar esses eventos emocionantes, Cecília aponta que Makana tinha sua amiga em mente. Sim, mesmo depois daquela batalha de vida ou morte contra o temível Lorde Demônio. Ela pensa que o grupo do herói apenas fez uma escolha extremamente difícil, mas necessária, para salvar o mundo inteiro. Então ela não os culpa, de forma alguma, por tê-la deixado para trás naquele momento. Finalmente, Makana se sente imensamente aliviada e agradece a Cecília, com lágrimas nos olhos, por tê-la perdoado. Então, os outros dois também se manifestam, com suas próprias desculpas e alívio, e todos os heróis começam a rir, aliviados, enquanto finalmente resolvem suas diferenças. Que bom! Depois, Cecília sai para uma caminhada tranquila com Yoki. Ela se pergunta se ele, por acaso, está por trás do pedido de desculpas do herói. E Yoki, meio sem graça, admite que sim, foi ele quem deu uma forcinha. Ele explica que simplesmente queria que os heróis se acertassem e voltassem a se unir, como antes, já que no fundo foi culpa dele que eles se desentenderam e se separaram em primeiro lugar. Que situação. Cecília agradece a Yoki por ser tão atencioso e prestativo, um verdadeiro cavalheiro, sentindo-se muito feliz por ele estar se aproximando de seus amigos e de sua família. Que maravilha. Enquanto Yoki aceita os agradecimentos dela, todo feliz, ele aproveita a deixa para lhe entregar o presente que trouxe, com carinho. Cecília pega o presente das mãos dele e o abre, curiosa. Então Yoki a lembra que ele queria muito ter comprado aquilo durante o encontro deles, mas não deu. Ele, meio sem jeito, pergunta a Cecília se ela aceitaria o presente com um certo receio, e ela, com um sorriso lindo, promete que vai guardá-lo e valorizá-lo para sempre, com todo o carinho. Ao ouvir isso, o sorriso de Yoki se ilumina 10 vezes mais, que alegria. E ele começa a agradecer a Cecília por ser tão, mas tão gentil, mesmo sendo ele quem comprou o presente. Que figura. Alguns dias depois, Yoki e Sik viajam com Cecília em direção a uma vila que foi atingida por um terrível desastre. Enquanto eles se sentam juntos na carruagem, apertadinhos, Yoki se sente um tanto chateado por Sik ter vindo junto, fazendo a famosa vela. Que situação, já que ele queria, na verdade, passar um tempo a sós com a Cecília, sem ninguém por perto.
Cecília se desculpa com os dois rapazes por tê-los arrastado para essa aventura, que chato. Mas, de repente, a carruagem dá um solavanco daqueles por causa de um buraco na estrada. Isso faz Cecília sentir um enjoo terrível e quase vomitar, então Yoki fica super preocupado com ela, coitada. Ela explica que a viagem, que está sendo bem longa, a está deixando com um enjoo danado, então Sik, todo solícito, lhe oferece uma poção secreta, criada com suas incríveis técnicas de pixie. Depois de tomar a poção, Cecília se sente bem melhor, que alívio. Então Sik, todo metido, começa a se gabar da sua própria utilidade para Yoki, com um ar de superioridade. Observando os dois discutirem e trocarem farpas, como sempre, Cecília se sente feliz por ter uma companhia tão divertida e animada durante sua missão. Que sorte. Depois de um tempo, eles chegam à vila, destruída e bem danificada por um ataque de bandidos. O chefe se aproxima e cumprimenta Cecília, mas questiona quem são seus acompanhantes. Ela explica que Yoki e Sik são excelentes curandeiros, voluntários para ajudar, então o velho confia neles e os leva ao abrigo da vila. Lá, os três trabalham em equipe incansavelmente para curar todos os feridos, sem exceção. Enquanto trabalha, Yoki observa Cecília sorrindo, com um brilho nos olhos, enquanto cura um aldeão. Ele se sente feliz por ela ter tanto orgulho de seu trabalho árduo e dedicado, e o chefe da aldeia, que é um homem sábio, compartilha exatamente do mesmo sentimento. Yoki aprecia o bom gosto do velho, que sabe das coisas, viu? Mas logo muda o assunto para os feridos, que é o mais importante. Ele se pergunta como é que nenhum dos aldeões de fato morreu no assalto, que milagre. Então o chefe explica que os bandidos do nada fugiram correndo durante o ataque sem mais nem menos. Ele revela que um homem estranho, que ninguém sabe de onde veio, surgiu do nada e os atacou. Que loucura! O que pode ter feito os bandidos fugirem apavorados, morrendo de medo. Yoki fica preocupado com a história do ataque dos bandidos, mas ele percebe que Cecília está ficando visivelmente exausta, coitada. Ele se aproxima dela e pede com carinho para ela fazer uma pausa, nem que seja rapidinha, mas ela, teimosa, se recusa a sentar e descansar. De repente, Yoki usa um feitiço para nocauteá-la e assim forçá-la a descansar, que ousadia. Enquanto a pobre sacerdotisa adormece profundamente, todos os aldeões ficam se perguntando se Yoki por acaso a atacou. Que confusão. Ele rapidamente explica que apenas ela ajudou a pegar no sono, de um jeito diferente, antes de levá-la para uma cama confortável. Depois de um tempo, Cecília acorda meio grogue e percebe o que acabou de acontecer. Que situação. Ela lança um olhar fulminante para Yoki, que rapidamente percebe que está em maus lençóis, e dos grandes. Yoki se desculpa com Cecília por fazê-la dormir sem permissão, mas ele sentiu que não tinha escolha. Era para o bem dela. Ele lembra que, se ela continuasse curando sem energia, isso causaria danos ao próprio corpo dela. Cecília fica em silêncio, pensativa, mas ainda pede com firmeza, para ele não tomar medidas tão drásticas sem o consentimento de ninguém, que é abuso. Yoki promete que não fará isso de novo, de jeito nenhum, mas ele aponta que nem precisa, já que ele mesmo já terminou de curar todos os outros aldeões, que eficiência. Ao ouvir isso, Cecília sorri, toda feliz, e o agradece de coração pela ajuda, o que faz Yoki corar mais vermelho que um pimentão, que fofo. Então, o chefe da aldeia entra na sala para verificar como Cecília está, se está tudo bem. Depois de confirmar que ela está perfeitamente bem, graças a Deus, o chefe pergunta a Cecília se ela poderia ajudar uma garota chamada Teal, que mora lá nos arredores da vila, um pouco afastada. Yoki se pergunta se Teal também foi atacada pelos bandidos. Que perigo! Mas o chefe balança a cabeça negando. No entanto, ele ainda se sente muito preocupado com ela, já que ela está sempre acamada por causa de uma doença crônica, coitada. Cecília concorda em verificar Teal, sem hesitar, então todos saem juntos para vê-la. Assim que chegam à casa de Teal, que é bem simples, eles a encontram lendo um livro tranquilamente em sua cama. Que cena serena. A jovem fica surpresa com a visita repentina, claro. Então Cecília explica que está ali apenas para verificar como ela está, sua condição de saúde. Logo, Teal começa a tossir com força por causa de sua doença, que pena. Então Yoki, preocupado, diz a Sik para cuidar dela sem demora. Sik lhe dá um de seus remédios de pixie, que parecem mágicos, mas Teal hesita em tomar, meio desconfiada. Yoki a tranquiliza, dizendo que Sik é na verdade bem capaz, mesmo que tenha uma cara de quem caiu da mudança, sabe? Então Teal finalmente bebe o remédio, com um pouco de fé. Depois de apenas um gole, ela já começa a se sentir bem melhor, que milagre, e agradece a Sik de coração por sua ajuda. Teal pensa que seus misteriosos salvadores vieram porque sua divindade finalmente atendeu às suas preces e orações. Então Yoki, curioso, se pergunta a quem ela está se referindo, afinal. Teal revela que há uma estátua da divindade local, adorada pelos aldeões. Aparentemente, quando os bandidos atacaram, ela oferecia comida à estátua. Após a oferenda, ela adormeceu ao lado da estátua, o que a fez crer que a estátua a protegeu dos bandidos. Sik aponta que a sonolência dela pode ser apenas uma coincidência, por causa da doença, e não um milagre, mas Teal permanece firme e forte em sua crença, sem mudar de ideia. Ela também narra uma história de sua infância, que é bem interessante, quando ela foi cercada por uma matilha de lobos famintos. Que perigo. Naquela época, ela viu a estátua demoníaca brilhar com um poder sombrio e assustador, enquanto obliterava, sem dó nem piedade, os lobos que a cercavam. Enquanto Teal pensa que é sua divindade, seu protetor, Yoki e Cecília ficam bastante preocupados com esse estranho e misterioso poder demoníaco, que coisa. Para tentar mudar a opinião deles, Teal leva todas as crianças até a estátua da divindade, toda animada. Assim que todos se aproximam, eles percebem com um certo choque que a estátua representa um demônio temível. Que horror! Teal se recusa a deixá-los blasfemar contra sua amada divindade, que ela tanto adora, mas ela começa a tossir novamente, com força, por causa de sua condição de saúde. Enquanto Cecília ajuda a voltar para casa, com cuidado, Yoki continua observando a estátua do demônio, intrigado. Ele aponta que a estátua é, na verdade, uma gárgula de sua terra natal. Que surpresa! E logo o demônio ganha vida, como que para provar o ponto de Yoki. Que coisa! Yoki rapidamente pula para desviar do ataque da gárgula, por pouco, e avisa Sik para tomar cuidado. Que perigo! Enquanto isso, Sik chuta a gárgula de cima, com força, e a derruba em um único e impressionante movimento.
Yuko então ordena que a gárgula fale, que se explique, mas ela se recusa a fazê-lo e declara com firmeza que está pronta para morrer. Que drama. Sik se prepara para realizar o desejo da gárgula, meio sem pensar, mas Yoki o impede na hora, com um gesto. A gárgula então relaxa, aliviada, ao perceber que sua vida não está mais em perigo. Ufa! Yoki aponta que foi ela quem os atacou primeiro, sem motivo aparente. Então a gárgula, meio sem jeito, se desculpa, arrependida. Yoki aceita as desculpas dela, claro, mas se pergunta o que diabos o demônio está fazendo numa vila tão, mas tão distante, que mistério. A gárgula explica que foi criada para proteger um santuário sagrado, mas alguns bandidos invadiram o santuário e o saquearam completamente. Depois de levar a estátua da gárgula consigo como um troféu, os bandidos atacaram a vila inocente no caminho de volta, sem dó nem piedade. Isso fez a gárgula entrar numa fúria incontrolável e derrotar, um por um, todos os bandidos que a atacavam. Que bravura. Quando os aldeões viram o estranho demônio derrotar seus atacantes, que surpresa. Eles instantaneamente lhe deram um lugar de honra na vila e o transformaram em sua divindade local, que revira a volta. Desde então, os aldeões, aos poucos, foram se esquecendo da gárgula, mas Tio continuou visitando sua estátua para limpá-la e cuidar dela, com carinho. Como os bandidos recentemente voltaram para atacar a vila de novo, que perigo! A gárgula protegeu Tiao como forma de agradecimento por todo o carinho e cuidado dela. Yoki percebe que a gárgula não tem absolutamente nenhuma intenção maliciosa em relação aos aldeões, que alívio. A gárgula o tranquiliza, afirmando que está apenas vivendo sua vida, sozinho, sem perturbar absolutamente nenhum dos aldeões. Que paz! Depois de ouvir isso, Yoki se desculpa com a gárgula por tê-lo incomodado, que gafe, antes de se virar para Sik para uma conversa particular bem discreta. Mais tarde naquela noite, Yoki volta para casa, caminhando ao lado de Cecília, que dá uma risadinha, achando graça que Sik foi dormir tão cedo, que preguiça. Na realidade, Yoki, espertinho, mandou o Pixie de volta de propósito, para que pudesse ter um tempo a sós com a Cecília, sem ninguém para atrapalhar. Cecília nota Yoki pensativo e pergunta se ele está preocupado. Yoki disfarça, dizendo que pensava na gárgula. Cecília hesita em confiar num demônio perto dos aldeões, mas Yoki a tranquiliza, garantindo que a gárgula é pacífica. Depois de ouvir isso, Cecília pensa que eles não precisam se preocupar com absolutamente mais nada. Que bom! Yoki acena com a cabeça, mas então percebe que não tem mais absolutamente nada para conversar. Que silêncio! Ele olha silenciosamente para Cecília, de canto de olho, meio bobo, e esquece todas as suas preocupações por um breve momento que passa. De repente, ela tropeça numa raiz de árvore, por pouco não cai. Então Yoki rapidamente a segura, num reflexo. Enquanto ele segura Cecília em seus braços, bem pertinho, ambos percebem o quão próximos eles se tornaram. Que momento! Constrangidos e corados, eles rapidamente se afastam um do outro, e Yoki educadamente lembra Cecília para ter mais cuidado onde pisa. Que situação. Depois eles continuam avançando em direção à vila, apressados, onde os aldeões dão o alarme para mais um ataque de bandidos. Que perigo. Enquanto os bandidos iniciam seu cerco com tudo, Yoki e os outros aparecem prontos para dar um jeito neles. Que venham. Os bandidos, a princípio, não dão a mínima para os garotos, achando que são só crianças. Mas quando Sik derruba um monte deles, sem fazer o menor esforço, que força! Todos são forçados a levá-los a sério, na marra. Até Cecília se sente surpresa com a força inesperada de Sik, então Yoki a lembra que ele é seu orgulhoso e leal servo, que moral. Ele então se prepara para entrar na briga, com tudo, e derruba outro grupo de bandidos, sem dificuldade. De repente, um bandido tenta atacar Cecília de surpresa, sorrateiramente, mas Yoki o avista facilmente e o derruba, num piscar de olhos. Que reflexo! Então, os garotos notam fumaça vindo de longe. Perto da estátua da gárgula, Yoki manda Sik verificar a gárgula antes de se virar para os bandidos restantes, que viram Sik partir. Os bandidos acham que os dois garotos não podem com todos eles, mas Yoki avança e os varre com um poderoso tornado. Após derrotar os bandidos, Yoki nota que Sik não voltou, então ele vai com Cecília à estátua da gárgula para checar. Lá, Tio tenta consolar uma gárgula ferida, coitada, enquanto um homem estranho segura Sik pela gola, com força. Depois de ver Yoki, o homem joga Sik longe como um saco de batatas, sem cerimônia. Enquanto o homem provoca Yoki com um ar de arrogância, Yoki se pergunta quem diabos é essa pessoa estranha. Que ousadia. Cecília revela que o homem estranho é Miller, um herói de outro império. Que surpresa. Yoki fica chocado ao saber que existe mais de um herói. Que coisa. Enquanto Sik luta para se levantar, meio tonto, Cecília diz a ele para descansar e pergunta, preocupada, o que aconteceu de verdade. Então ele conta que pegou o Miller no flagra, tentando esfaquear o Gárgula. Mesmo com Sik pulando na frente para proteger o Gárgula e a Tio, o Miller simplesmente mudou o foco e atacou ele. Nesse exato momento, o Miller tá lá tirando uma com a cara do Sik por tentar proteger um Gárgula. Ele começa a se aproximar do demônio caído, mas o Yoki, esperto que só, o impede. Miller acha que é super normal dar um fim num demônio selvagem, mas o Yoki logo lembra que o Gárgula só tava protegendo uma garota inocente, coitada. Mesmo assim, o Miller não dá a mínima, e sem pensar duas vezes, parte pra cima deles com tudo. O Yoki manda um raio mágico na direção do Miller, mas a espada dele, tipo um escudo mágico, barra o ataque na hora. Enquanto o Yoki fica de queixo caído, a Cecília explica que o Miller usa uma espada devoradora de magia, que é simplesmente o contra-ataque perfeito pra tudo que ele faz. Miller dá um sorriso sádico e arranca um dos braços do Gárgula, então a Cecília o alerta pra parar de provocar uma nação vizinha, pelo amor de Deus. Mas o Miller se recusa a parar, declarando que quer mais é que uma guerra estoure entre as nações, pra ele poder se esbaldar matando soldados inimigos, sem dó nem piedade. A Cecília se dá conta de que o Miller é um monstro de carteirinha, e o Yoki já se prepara para dar um jeito nele. Ele invoca mais um ataque mágico, mas o Miller, com a maior facilidade do mundo, bloqueia tudo. Mesmo assim, o Yoki não desiste e continua bombardeando o herói com mais e mais ataques mágicos, mas ele simplesmente ignora tudo enquanto se aproxima, sem se importar.
Enquanto todo mundo começa a suar frio, com medo de Uyoki ficar sem magia, ele conjura um feitiço de plasma flamejante super poderoso, que, pra variar, ainda é absorvido pela espada do Miller. Ao verem isso, a molecada perde completamente a esperança, mas o Uyoki, teimoso que só, continua a atacar com sua magia, sem parar. Miller dá uma risada debochada enquanto bloqueia os ataques, achando que o Uyoki vai esgotar toda a mana rapidinho. De repente, a espada dele começa a trincar, e o Uyoki, com um sorriso no rosto, aponta que a arma mágica, coitada, chegou no seu limite. Em questão de segundos, a espada do Miller se desintegra por completo, deixando o coitado do cavalo de um truque só, sem seu trunfo, sem nada. O Uyoki então manda um soco certeiro que o apaga na hora, e já começa a se gabar da sua vitória, todo pimpão. Mas o Miller na surdina joga um projétil super rápido na direção do Gárgula sem ninguém ver. O ataque pega o Uyoki totalmente de surpresa, e ele fica sem ter como defender o pobre demônio. De repente, a Teal pula na frente e leva o golpe no lugar do demônio, toda feliz por ter conseguido ajudar seu salvador. A Cecília corre desesperada para curar a Teal. Enquanto o Miller dá uma gargalhada da cara do Uyoki por ter baixado a guarda, o Uyoki se vira para dar o troco, mas o Miller, esperto, atira uma flecha do arco dele que se espalha num ataque gigantesco na direção dos amigos. Enquanto o Uyoki se vira nos 30 para bloquear aquele ataque em larga escala, o Miller, espertinho, aproveita a brecha para fugir dele. Ao ver todos os seus amigos machucados, ele fica uma fera consigo mesmo por ter sido tão convencido e deixado o inimigo escapar assim, na cara dura. Na sua fúria, ele perde completamente o controle das emoções, e seu corpo se transforma na sua verdadeira e assustadora forma demoníaca. Enquanto o Uyoki se vira, a Cecília fica super preocupada com o que pode acontecer com ele. O Uyoki então sai voando floresta adentro e lá ele encontra o Miller, todo desorientado, cambaleando por aí. Miller sente a presença dele e se vira para atacar, mas o Uyoki, mais rápido que um raio, aparece atrás e o derruba sem dó. Então, ele declara que os crimes malignos do Miller selaram o destino dele de uma vez por todas, antes de mandá-lo voando e quebrando todas as árvores da floresta. Enquanto o Miller fica de boca aberta com a força inacreditável do Uyoki, ele nem tem tempo de reagir, porque o demônio aparece atrás dele de novo, do nada. Dessa vez, o Uyoki acerta um soco daqueles na barriga dele e sai voando pelos ares, levando o Miller junto. Miller se pergunta o que diabos vai acontecer, e logo sente o aperto do Uyoki se fechando cada vez mais na sua garganta. Todo empolgado, o herói admira o desejo de matar do Uyoki, afinal, ele se sente exatamente da mesma forma. No entanto, as palavras dele fazem o Uyoki se lembrar do rosto da Cecília, e ele percebe que não quer ser um assassino sem cérebro igualzinho ao Miller. Tendo recuperado a sanidade, ele simplesmente joga o Miller num lago, achando que ele nem merece mais a sua atenção, que é um Zé Ninguém. Depois disso, ele volta pra casa, já na sua forma humana, e lá encontra a Cecília, que estava esperando por ele, toda preocupada. A Cecília nota um sangramento na cabeça do Uyoki e num piscar de olhos, o cura na mesma hora. Ao ver que ele está de volta, são e salvo, ela começa a chorar de puro alívio, sem conseguir se conter. No dia seguinte, a molecada fica pensando em como vão fazer pra curar os membros do Gárgula, que tá todo quebrado. A Teal sugere levar ele pra Minerva, mas a Cecília logo lembra que demônios não são permitidos por lá, de jeito nenhum. O Uyoki dá um sorriso maroto e revela que transformou o Gárgula numa estátua de terra. Assim eles conseguem passar ele pela segurança sem levantar suspeitas. Mais tarde eles voltam para casa da Cecília, onde a Teal, toda animada, começa sua carreira como empregada doméstica. Infelizmente, a Cecília se recusa a colocar aquela estátua de gárgula esquisita dentro de casa, o que, claro, parte o coração da pobre garota em 1000 pedacinhos. E esse foi o nosso 5º episódio, galera. Não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima parte dessa aventura e, claro, assista ao próximo vídeo que já tá aparecendo aí na sua tela.